Então, primeiro, se você tiver aí, quiser me dizer de onde você é, né, onde é que você está falando, vai ser muito bacana te conhecer um pouco, vai ser muito bacana saber de onde você veio, de onde você está falando. E, poxa, se você puder me dizer também como é que você me conheceu, como é que você chegou aqui no meu, no meu Instagram ou no meu YouTube. Vai ser bem interessante descobrir como é que aconteceu isso, tá? E para quem não me conhece, e pode ser que muita gente que esteja assistindo essa live aqui não me conhece ainda, eu sou Marcelo Leal. Eu tenho uma história dentro da igreja de caminhada com Jesus já faz algum tempo. São 15 anos aí nessa luta de interpretar a palavra de Deus e trazer para o prático da minha vida. Pegar aquilo que Deus ensina através da palavra e trazer para mim, para olhar e falar assim, tá fazendo sentido. Tá mudando a minha vida. Ou então, não sei o que está acontecendo. Isso são 15 anos nessa batalha. E no meio desse percurso aí, no meio dessa história toda de conversão, eu conheci as ferramentas poderosas de desenvolvimento pessoal, PNL, coaching, inteligência emocional. E eu comecei a entender aquilo ali como um caminho a ser seguido sob a luz da palavra de Deus. Isso tem que ficar muito, mas muito fixado na nossa mente. Tudo isso é sob a luz da palavra. Então eu fui caminhando, estudando, juntando conhecimento de lá e de cá e fui tentando unir esses conhecimentos, tendo o fundamento da palavra como a base mesmo. Se aquilo que está na palavra é diferente, então eu não vou usar. Mas se aquilo que está ali dizendo no negócio é igual, então eu vou usar. Deixa eu só mudar minha conexão aqui do Instagram. Beleza. Então o que acontece? Acontece que nesses 15 anos eu fui caminhando dentro da igreja, me colocando a serviço dentro da igreja, me colocando a caminho dentro da igreja, tentando participar de alguma forma, de maneira ativa dentro da minha comunidade. Para quê? Para que eu pudesse me aproximar cada vez mais de Deus através daquilo que a igreja oferece. E fui caminhando, e como falei, esses 15 anos as coisas foram acontecendo e muitas vezes não encaixavam com aquilo que eu acreditava. Eu chegava num treinamento de desenvolvimento pessoal e conflitava com o que eu queria, com o que eu buscava, com o que eu acreditava. E foi ficando um negócio complicado para mim. E aí eu fui entendendo que eu tinha não só que caminhar através das ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas eu precisava atuar dentro da igreja, usar o que eu estava aprendendo com aquilo que eu já tinha adquirido de conhecimento relacionado à Bíblia. Por quê? Porque isso é o que estava embasando tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava acreditando. Então, é essa história que eu quero contar para você, isso que aconteceu na minha vida. Eu vivia num momento da minha vida onde eu estava passando por grandes transformações para pior. Eu estava entrando num processo depressivo, eu estava extremamente chateado no meu trabalho, extremamente infeliz, eu não gostava do que eu fazia, eu não gostava de ter que me levantar de manhã para o trabalho. Eu estava vivendo vários conflitos dentro da minha casa, muitas brigas em família e estava muito ruim. E para terminar com tudo, eu acabei, terminou um relacionamento. Então, todas as áreas da nossa vida que a gente busca um apoio, né, o trabalho, saúde, família e relacionamento, estava tudo bagunçado na minha vida. Então, foi quando aí eu comecei a caminhar com Deus, foi quando eu comecei a buscar em Deus uma resposta para todas essas situações. Porque até então, eu não via mais sentido em nada. Tava tudo bagunçado, tava tudo quebrado. Eu fui caminhando de acordo com aquilo que a palavra me disse. Vou até trazer para você aqui um trecho, que foi um trecho bíblico que eu recebi no meio desse sofrimento todo. Nem ia ler isso aqui, mas vamos lá. Está em Efésios 5, versículo 15 a 20. Olha, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios.
Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que você faça. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Pessoal, eu estava vivendo um processo de autodestruição, um processo horrível, né? E aí a palavra me mostrou isso aqui. Eu recebi esse trecho bíblico de uma irmã, né, no momento de sofrimento, e isso aqui me resgatou. E a partir disso aqui eu comecei exatamente a obedecer o que diz a palavra, que foi o quê? Buscar aprender com as oportunidades, aproveitar bem, não fazer besteira, porque não era um tempo bom. E comecei a colocar a minha cabeça em Deus. Depois disso, algum tempo depois, eu ainda queria mais. E aí eu comecei a buscar maneiras alternativas para me desenvolver emocional, intelectualmente, encontrar o meu propósito de vida. E foi aí que eu encontrei as ferramentas de desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento. E nessa busca eu fui entendendo que tudo o que se diz nesses cursos, tudo que é mostrado e ensinado, está na palavra, está na Bíblia, ou melhor, quase tudo, né? Tem algumas coisinhas que divergem e que a gente simplesmente ignora porque não está alinhado com a nossa fé. E aí eu comecei a pesquisar cada vez mais, me aprofundar e fiz um monte de treinamento. Até o meu parceiro Alan me perguntou assim, quanto que você já gastou de treinamento? Eu fui fazer umas continhas básicas. Mais de 50 mil reais em treinamentos para aprender a desenvolver meus potenciais, aprender a desenvolver a minha vida, aprender a me encontrar, a me conhecer, para poder buscar ir cada vez mais e me aprofundar em Deus. Porque eu acho uma coisa engraçada, né? Se a gente que quer conhecer Deus, se a gente que quer encontrar com Deus, se a gente não consegue se encontrar e se entender, como é que eu quero entender o todo se eu não consigo entender uma partezinha pequena que sou eu? Eu sou uma parte pequena de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança dele, então eu sou um pedacinho da obra de Deus. Se eu não entendo esse pedacinho, como é que eu posso querer me entender o todo? Como é que eu posso buscar o todo? Entende? É a hora de você fazer um movimento, e eu estou te dizendo o processo que eu vivi, tá? Se não fizer sentido para você, ok, não tem problema. É hora de você fazer um movimento. Que movimento é esse? De olhar para dentro, de olhar para você, buscar resgatar aí os seus sonhos, os seus planos. E ontem eu recebi uma mensagem muito engraçada. Um rapaz entrou, viu o anúncio do meu e-book para fazer download, falou, tinha que ser a teologia herética do coaching mesmo. Eu falei, cara, senta comigo e conversa, que eu vou te mostrar que o que eu faço, o que eu vivo, o que eu trabalho não é heresia. Eu faço, vivo, trabalho exatamente o que está aqui. Se não está aqui, eu não faço. Então, esse tipo de coisa acontece, vamos dizer assim, de uma forma corriqueira. Gente criticando, mas na verdade não procura entender. Isso é falta de inteligência emocional, de você olhar pelo olhar do outro, de você se colocar no lugar do outro, vestir a roupa do outro para entender o que ele está passando, o que ele está vivendo, o que ele está buscando. Entende? Então nessa busca aí eu fui conseguindo encontrar o meu caminho, o meu propósito. E qual é o meu propósito de vida? Aonde que eu me encontrei? Eu fui descobrindo alguns dons, eu fui descobrindo algumas coisas, algumas características pessoais minhas que eu podia fortalecer para poder melhorar e encontrar, fazer de forma mais tranquila o meu propósito. E eu fui descobrindo que eu realmente nasci para ajudar pessoas. Esse é o meu propósito, de fazer as pessoas olharem para dentro, buscarem inteligência emocional, buscarem colocar a vida delas no trilho de novo e começar a realizar seus sonhos, seus planos, começar a ter uma vida boa hoje. Porque é engraçado que a gente cristão, né, a gente que partilha dessa fé cristã, muitas vezes a gente cai
numa cilada que é achar que a vida só pode ser boa, que a vida só vai ser perfeita, a vida só vai ser maravilhosa e a gente só vai poder gozar da vida quando a gente estiver no céu. Errado. A palavra diz que a gente veio para cá e a gente tem que reinar aqui. E Jesus falou que a gente precisa ter uma vida plena e abundante. Só que as pessoas acham que confundem isso com dinheiro, a plenitude, a abundância, né? Quando fala de abundância, a gente já pensa logo em dinheiro. E não é abundância de tudo, abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de paz, abundância de amor, abundância de fé, abundância de tudo. É amplo isso. Dinheiro também está no meio, Marcelo? Está no meio também. Mas é muito mais do que dinheiro, entendeu? E aí começa a minha história, minha caminhada com o coaching, né? Com o desenvolvimento pessoal, com ajudar pessoas, com viver o meu propósito. E por isso, por essa razão é que eu comecei a fazer posts no Instagram, vídeos no YouTube, aí comecei a fazer lives agora, exatamente por isso. Porque esse conhecimento que eu fui adquirindo, esse conhecimento que eu fui, vamos dizer assim, até de certa forma escavando ali, para poder encontrar, esse conhecimento transformou a minha vida, mudou a minha vida. Eu saí de um cara depressivo, que não queria mais fazer nada, vivendo um inferno dentro de casa, em termos de relacionamento, trabalhando com uma coisa que eu odiava, e passei a ser o quê? Hoje eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa e uma filha maravilhosa. Eu tenho um emprego, que eu acho que é o sonho de muita gente no Brasil, um emprego público maravilhoso. Tenho também o meu trabalho como desenvolvedor de pessoas, o meu trabalho na igreja. Eu tenho também saúde. Hoje eu estou numa busca agora, nesse momento atual, uma busca grande por melhorar a minha qualidade de vida através da melhora dos meus hábitos alimentares e começando a trabalhar esse aspecto da minha vida. E eu também encontrei um equilíbrio emocional que me dá tranquilidade para olhar a vida e encontrar exatamente o que diz aqui. Eu vou ler de novo para vocês. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. A tranquilidade emocional, o sossego, a paz de espírito te dá a condição de enxergar a vida por um ângulo diferente e encontrar oportunidade onde ninguém vê nada. As pessoas não veem nada, mas você precisa ver oportunidade, porque você está olhando com os olhos do Espírito Santo. Tá entendendo? Então daí nasceu a minha missão, daí nasceu o meu propósito de vida, daí foi que brotou essa vontade de ajudar as pessoas. Tá entendendo? E aí disso tudo nasceu um programa, que é o programa Derrubando Gigantes, que eu fui criando, formatando, fui lapidando, fui ajeitando, porque eu vi que dava para replicar isso. Na verdade, eu repliquei isso em outras pessoas, nos meus atendimentos pessoais e vi resultados muito legais. Eu falei, opa, isso aí é legal, isso aí eu preciso divulgar para mais pessoas. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o Derrubando Gigantes. Eu vou mudar aqui a apresentação, vou colocar aqui um slide para vocês assistir, para vocês verem, beleza? E aí, cadê? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Tem só que mudar aqui rapidinho. Pimba. Pronto. Eu acho que é isso. Então a gente vai falar sobre o Derrubando Gigantes. E o Derrubando Gigantes, vamos dizer assim, é um bebezão meu, é um filho amado, é um filho muito querido, porque ele é reflexo, ele fala da minha história, ele fala de como eu fui caminhando e descobrindo essas coisas com Deus. E é isso que eu quero que você entenda, esse processo. Não estou aqui vendendo milagre para você, não estou aqui querendo falar para você que no estalar de dedos ou com uma pílula mágica você vai fazer e realizar e acontecer seus sonhos da sua vida. Nada disso. Na verdade, é longe disso. É um processo. E todo processo depende muito do comprometimento da pessoa. Então vamos falar sobre derrubando gigantes. E eu fiz errado aqui. Vamos botar aqui. Agora vai. Beleza. Aí, já falei para quem serve essas lives. E aí, o Derrubando Gigantes é exatamente essa história aqui. Para você sair de um lugar, para você chegar em algum lugar onde você deseja, tem um processo para seguir. Tem algumas etapas que precisam ser vencidas. Sabe no videogame, quando você vai enfrentar cada fase, para você chegar no final
do jogo e conseguir conquistar o jogo, você tem que enfrentar fase por fase, etapa por etapa, entende? E chega no final de cada etapa, tem um chefão que precisa ser enfrentado, e esse chefão precisa de habilidades específicas que você vai aprendendo e colhendo durante a fase. Então, tá entendendo que durante a fase você precisa encontrar as oportunidades de aprender as habilidades para poder pular de nível, beleza? E aí, o DG a gente vai fazer primeiro de tudo esse diagnóstico aí do momento atual da tua vida. Eu quero entender, eu quero na verdade que você entenda aonde você está. Porque quando você entender aonde você está, vai ficar muito mais fácil de você entrar no ciclo, no flow, na história da sua vida e começar a entender e fechar as pontas que estão soltinhas. Porque uma ponta solta vai gerar desgaste. É como um monte de fio desencapado. Uma hora um bate no outro, dá choque. Então a gente precisa tirar essas pontas soltas, a gente precisa atar esses nós, fazer o circuito fechar direitinho para que a sua vida funcione direito. Mas para isso é preciso primeiro um diagnóstico do seu momento de vida atual. E aí, quando você faz esse diagnóstico, você começa a entender aonde você está, aí você pode simplesmente fazer o quê? Voltar a sonhar. Você pode começar a resgatar os seus sonhos. Sabe aqueles sonhos que você prendeu lá na gaveta? Você colocou lá escondidinho e começou a viver a vida dos outros? Porque as pessoas disseram para você que a sua vida deveria ser através de um concurso público, que a sua vida deveria ser através de alguma coisa XYZ. E na verdade o que você queria era outra coisa. Teve uma pessoa que eu tive a graça de atender que estava lutando e se desgastando e se descabelando muito para entrar no concurso público, no serviço público. E era frustração atrás de frustração, frustração atrás de frustração, frustração atrás de frustração. A gente sentou e no processo do DG a gente sentou e perguntou, vem cá, qual é o seu sonho? Aonde você está hoje? Estou desempregada, estou fazendo bico, não estou feliz com isso e também não consigo passar no concurso público, que é o que eu queria. Será que é o que você realmente quer? Será que é o que você realmente precisa? Será que é lá que você vai desenvolver todo o seu potencial, aquilo que Deus te deu, os seus dons e você vai ver o seu propósito? E aí, no processo, durante o processo, essa pessoa foi percebendo que ela não queria concurso público, que aquilo ali era para suprir um valor que ela tinha de segurança, mas que na verdade ela queria empreender, ela queria viver a arte dela, ela queria viver aquilo que ela amava fazer, que era deixar as pessoas bonitas. E foi isso que aconteceu. Quando acabou o processo, ela engatou nesse mundo e está, graças a Deus, fluindo, caminhando bem, feliz, cumprindo o propósito que ela encontrou dentro dela mesma. Resgatou um sonho e foi atrás desse sonho. Tá entendendo? É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero que você viva. Que você pare de olhar para o senso comum e comece a olhar para você. Que você pare de olhar para todas as vidas do lado, para a grama do vizinho que está mais verdinha, para a coisa que o vizinho tem que você não tem, para o trabalho que o seu colega tem que você não tem. Eu não quero que você olhe, eu quero que você olhe para você. Porque quando você olhar para você, você vai ser capaz de responder aquela pergunta que Jesus fazia. Que queres que eu te faça? Se eu estou vivendo a vida do outro, se eu não estou vivendo a minha vida, eu vou responder para Jesus uma coisa que não é o que eu realmente quero e preciso. Percebe? Isso é muito sério. E, gente, hoje existe um mar de gente como eu estava, depressivo, frustrado no trabalho, vivendo uma vida infernal, simplesmente porque não parou para olhar para dentro e para saber se realmente aquilo ali era o plano de Deus e o seu propósito de vida fluindo. Tem que parar e pensar nisso, porque isso é muito, muito sério. Você precisa entender aí também, e eu fui colocando esse flow que está aí, esse fluxo que está aí, porque assim, quando você der os passos certos, quando você seguir os passos certos, e aí não tem jeito, você tem que encarar. Uma vez uma pessoa falou assim, não tem como chegar sem ter que ir, você tem que ir. E para ir você tem que se mexer. E você tem que dar um passo depois do outro. E para encarar esse processo,
Na verdade, não é só você sair na fazeção de coisa e fazer um monte de coisa e fazer, como eu vejo por aí. Um monte de gente mergulhando em processo de desenvolvimento pessoal que é só uma fazeção de coisa louca, sem sentido, que é simplesmente para sentir que fez um dia, fez 200 tarefas no meu dia, produtividade lá em cima, aí a sua felicidade, e a sua abundância, e a sua plenitude, e o seu prazer de estar fazendo o que você está fazendo. Você conseguiu? Não. Fiz porque tinha um monte de coisa por riscar lá. Tá errado. Não é por aí. Entende? Então, aí começa o nosso processo de desenvolvimento, tem que ser baseado na oração, na palavra, e aí sim, no planejamento. Porque o que acontece? Eu preciso entrar em oração. Porque entrando em oração, eu vou ouvir Deus. Orar é uma conversa com Deus. Aqui no programa, no DG, tudo é cristocêntrico, é Jesus no centro, é Deus no centro. Não tem outra coisa, é a base do programa. Então, oração é o passo fundamental. Eu preciso entrar em oração. Eu preciso orar. Eu preciso conversar e me relacionar com Deus. Para que eu faça o quê? Para que eu faça isso aqui, ó. Vou ler de novo. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Aproveitem minhas oportunidades. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não é o que eu quero fazer, não se trata do meu querer e das minhas vontades, dos meus desejos. É aquilo que Deus quer que eu faça, porque Ele me fez, Ele me criou, Ele sabe o que eu faço, Ele sabe qual é o meu propósito, Ele sabe os dons que eu tenho, Ele que me deu. Então eu preciso colocar isso em oração, buscar na palavra as respostas que eu preciso para a minha oração. E aí sim, entrar em quê? Em planejamento. Vou começar a planejar como eu vou chegar e alcançar aquilo que em oração e na palavra eu entendi que era para eu fazer. Depois que eu planejei, aí eu começo a executar esse planejamento. E todo planejamento, a não ser que você seja o próprio Jesus, e você não é, todo planejamento tem falhas e precisam de ajustes. Só que aí muita coisa acontece e a gente corre o risco de desistir daquilo que a gente planejou. Por quê? Porque simplesmente não deu certo um pedaço, precisou de ajustar e falou, tá tudo errado. Não. Ajuste e persevere. Porque se você orar, pegar as respostas de Deus, planejar, entrar em ação e perseverar, você vai chegar naquilo que Jesus prometeu para você, que é uma vida plena e abundante. Só que é hoje. Entende? Na sua vida agora. Isso para mim, quando essa ficha caiu, a minha vida realmente mudou. Não é brincadeira, não é da boca para fora. Né? Quem conhece minha história, quem conhece sabe como foi, quem sabe, quem me vê hoje, olha e fala assim, caramba, quanta diferença. Diferença em todos os aspectos da vida, não só no financeiro e no emocional, não, mas em tudo. Principalmente na minha fé, na minha relação com Deus e aqui, eu comigo mesmo. O amor próprio. Resgatei minha autoestima, resgatei aí os meus sonhos, tudo isso porque eu encarei esse processo que está vendo na sua tela aí. Entendeu? E aí, que tal parar de dar desculpinha? Que tal fazer como o povo do Egito que estava caminhando no deserto e se colocar em marcha? Quando eles viram o marzão na frente deles, foram reclamar com Moisés, Moisés falou com Deus, Deus falou, diga ao povo que se ponha em marcha. E ontem, engraçado, eu não sei que dia que vai assistir isso, né? Mas no dia anterior dessa live, eu ouvi uma coisa que fez muito sentido. Eu falei, olha, exatamente isso. O povo, o mar não abriu e o povo passou. O mar foi abrindo à medida que o povo passava. Eu falei, ó, que interessante isso. Que interessante. O mar foi se abrindo enquanto o povo caminhava. Você bota o pezinho e Deus tira a água. Você bota o pezinho e Deus tira a água. Primeiro coloca o pé, depois a água sobe. Você está tendo a coragem de colocar o pé ou você está dando desculpa? Ah, não posso, não consigo, é muito difícil, não é para mim. Como é que tá?
O que você está profetizando sobre a sua própria vida? De que não consegue, de que não vai dar, ou de que o pé vai bater lá e a água vai se abrir? É você quem tem que profetizar sobre a sua própria vida. Às vezes a gente terceiriza a nossa, a nossa vida, né? A nossa vida de oração, as profecias sobre a nossa vida, a gente terceiriza, porque acha que outras pessoas têm mais, vamos dizer assim, gabarito para fazer oração. Que nada, quem melhor pode orar por você é você mesmo. Lógico, tem o Espírito Santo, Jesus, o Pai, tudo mais. Mas você. Porque você que está vivendo aí dentro desse teu corpo aí, cara. Então você sabe o que está acontecendo. Só que as desculpinhas travam a nossa evolução. A desculpa vai gerar uma fraqueza, essa fraqueza vai gerar uma falta de atitude, essa falta de atitude vai alimentar ainda cada vez mais pensamentos ruins na sua cabeça. Isso vai te levar para o buraco. Agora uma coisa importante. Importante. Deixa eu ver até que horas são aqui. Eu tenho que ficar ligado no horário, porque senão eu me arrebento aqui. 8h30, 8h26. Então estamos no prazo ainda. Tá tranquilo. Então, olha só, deixa eu botar aqui que eu fico acompanhando aqui. Botar aqui, bem bonitinho. Aguenta aí, gente. Não fica bravo comigo, não. Vou ligar aqui, deixar o relógio ligado aqui. É importante você perceber que todo esse conteúdo, ele tem um público que eu quero atingir. E tem um público que eu não quero atingir. Eu não quero atingir pessoas que não acreditam em Deus. Eu não quero atingir pessoas que acham que o desenvolvimento pessoal é do mal, que o desenvolvimento pessoal é coisa do demônio, que o coaching é heresia, que não quero essas pessoas perto de mim. Porque elas não partilham daquilo que eu acredito, elas não partilham daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Tem um bichinho aqui, deixa eu pegar, tirar ele daqui. Daquilo que eu experimentei. Então essa live, se você não é cristão, se você não acredita em Jesus, se você não tem a Bíblia como seu guia, se você quiser assistir, ok. Mas eu estou falando para um público que crê que aqui estão as respostas, que aqui estão as diretrizes e o caminho para se seguir. Um só é o caminho, um só é a verdade, um só é a vida. Jesus. E é nisso que eu acredito. Seguindo o que ele ensina e o que a palavra me diz, eu pego as ferramentas do desenvolvimento pessoal e deslancho minha vida. Beleza? Eu quero te falar um pouquinho agora do DG. O que é esse tal desse derrubando gigantes que eu tô falando para você aí? Você tá vendo essas 8 áreas aí dessa roda? Tem 6 pilares, 5 pilares, melhor dizendo, da inteligência emocional, e tem o pilar da autorresponsabilidade, que não é um pilar, entre aspas, oficial da inteligência emocional, mas para mim ele faz parte completamente. E tem mais outros dois, que sem eles a gente não consegue caminhar, principalmente, pelo menos eu, Marcelo, não consigo caminhar. Deus e o meu ser cristão, o que como cristão eu faço nesse mundo. Bacana? Então quero convidar você que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre esses pilares, sobre esses pontos aí, e como a gente pode trabalhar. Eu vou te mostrar uma maneira de como trabalhar esses pontos aqui, como eu trabalho esses pontos dentro do DG, para você perceber que sim, é de Deus e sim, faz muito bem. Então vem comigo, presta atenção. Vamos falar primeiro sobre autoconhecimento. O autoconhecimento vai te levar a fazer o quê? Esse diagnóstico da sua vida atual, vai te fazer entender também aonde você quer chegar, que sonhos que eu tenho. Quando eu me conheço, quando eu mergulho dentro de mim, eu começo a me entender. Quando eu me entendo, eu me aceito. Quando eu me aceito, eu me amo. E eu estou vivendo o quê? Um mandamento. Estou amando a mim mesmo. Porque para eu amar o próximo, eu preciso amar primeiro quem? A mim. A Deus a gente ama acima de todas as coisas. Mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E só quando eu me conheço, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Você passar na rua, nunca viu alguma coisa lá, nunca viu uma pessoa, passou na rua, cruzou com aquela pessoa, você tem que amar em Cristo, ok. Mas desejando o bem para ela.
mas amar aquele amor profundo, apaixonado, que gosta de estar perto, você precisa ter isso primeiro em você. E só quando você conhece é que você tem. Faz sentido? E aí você tem que fazer esse movimento de olhar para dentro com o que está escrito nesse segundo tópico, com extrema sinceridade, sendo verdadeiro. Porque se você se esconder de você mesmo, se você deixar sujeirinhas embaixo do tapete ali, mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar naquelas sujeiras, porque você não trabalhou aquilo ali, e o tapete vai crescendo, daqui a pouco tá uma montanha e você tropeça. E às vezes se a montanha crescer demais, você não consegue nem atravessar. Entende? E saber que o autoconhecimento também é um processo. Eu não vou simplesmente tomar uma água com gás e bum, me tornei um mestre do autoconhecimento. Eu conheço tudo de mim mesmo. Não é assim. A gente vai descobrindo com o tempo, a gente vai descobrindo, como eu te falei, eu fui fazendo os cursos, eu fui buscando na palavra, eu fui fazendo o curso e fui entendendo algumas coisas a respeito de mim, a respeito dos meus dons, dos meus propósitos, as coisas. Isso foi tudo se alinhando até que eu encontrei ali o meu, entre aspas, lugar no mundo e o que eu gostaria de fazer e comecei a fazer, entendeu? Então, processo. E eu estou em processo ainda de descoberta, tem várias coisas que eu estou aprendendo e descobrindo todos os dias. Eu sou um fominha de livro, né? Então, até inclusive esse aqui, ó, Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. É um livro de uma neurocientista, né? E aqui, ó, Entenda a sua mente para ser bem-sucedido na escola, no trabalho e na vida. E esse livro ele tem os fundamentos na palavra de Deus também, é muito legal. Então você pega a ciência corroborando ali a palavra, né? Como se precisasse, não precisa, mas ela está ali mostrando que é real. E aí, Marcelo, para esse autoconhecimento acontecer, o que eu preciso fazer? Quais ferramentas eu uso? Tem diversas. Diversas. Eu peguei aqui que eu uso, vou até pegar meu papelzinho mágico aqui e vou ler para você. Só de autoconhecimento, para mergulhar dentro da gente mesmo e poder caminhar no rumo das descobertas que a gente precisa, vou te dizer algumas ferramentas aqui. Roda do Mal, aí tá aí já, né? Roda da Vida. Quem sou eu? SRP, lista de comparações, cadê? Você SA, valores, SWOT pessoal, lista de sonhos, filtro dos sonhos, ganhos, perdas e ganhos, gotas de atitude, dons motivacionais, dons ministeriais, dons manifestos, a comunicação, como eu me comunico. Tem tanta coisa aqui, tanta coisa, é uma lista enorme de ferramentas só para trabalhar o autoconhecimento. Por isso que esse é o primeiro pilar, porque ele é muito importante, porque dele vão brotar todas as outras coisas. Entende? E aí, deixa eu te dar um exemplo do que é essa roda do mal e como a gente trabalha isso aqui. É uma ferramenta que é poderosíssima quando feita com coragem e com amor. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Então aí você vai vendo esses, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos aí da sua vida, né? Onde a gente vai analisar cada ponto desse de uma forma isolada e vai dar uma pontuação para esse aspecto da vida, para esse pontinho aí. Então você vai pegar e vai colocar, não, beleza. Vamos fazer aqui, eu vou mostrar para vocês uma roda já feita para você entender. Aqui. Vamos lá, vamos começar aqui por abuso sexual verbal. Essa pessoa aqui deu uma nota 3 ali para 2, melhor dizendo, para abuso sexual verbal e físico. Então, foi uma pessoa que viveu e nunca sofreu, assim, ou então sofreu raramente, passou ali quando era pequeno, fez uma besteira para o pai, ô, seu burro. Mas não foi uma coisa que se perpetuou e que ficou o tempo inteiro martelando a ponto de gerar nele um problema mais à frente. Então, pontuou em 2. Ok. Problemas financeiros. Essa pessoa está vivendo um 9 ali, no quase o ápice dos problemas financeiros, não consegue mais pagar as contas. Só fazer uma parênteses. Essa roda do mal é um exemplo de uma pessoa real, tá? Tá ali extremamente endividado e não consegue sair das dívidas. E aí, filtros mentais negativos. Como que ela enxerga a vida? Ela colocou um 6 ali. Ela enxerga a vida mais ou menos.
ela consegue ver o copo meio vaziozinho, sabe? Não tá ali nem no meio cheio, nem no vazio, nem no cheio, tá no mais ou menos. Então ela tem filtros mentais que são fruto do quê? Da sua experiência de vida, da maneira como você interpretou as situações que aconteceram, que se desenrolaram na sua vida. Então ela é uma pessoa que tende a ser mais pessimista, entendeu? Por conta desses filtros mentais negativos. Então, na hora de, por exemplo, empreender, na hora de tentar fazer um negócio, ela já pensa, isso não vai dar certo, hein? Arriscado. Começa a pensar, vai te travando. São pontos para você entender como isso aqui é, é um diagnóstico pontualzinho do seu dia de hoje. Aí complexos de inferioridade, de aceitação, de patinho feio, de tantos outros complexos que a gente vai desenvolvendo na nossa vida aí, né? Ela é uma pessoa extremamente complexada. É uma pessoa que estava passando por problemas e não conseguia se aceitar. Então, se ela não se aceitava, se ela não se ama, se ela não busca viver esse amor por ela mesma, se ela não se conhece e ela não se ama, o que acontece? Ela começa a não se aceitar, começa a se comparar com os outros. E aí sempre a gente vai achar uma grama mais verdinha que a nossa. E a gente pode usar essa grama verdinha como um estímulo ou normalmente a gente usa como um grau comparativo para nos desmerecer. Péssimo isso. Relacionamentos destrutivos. Uma pessoa que tem problemas de aceitação, que tem uma autoestima baixa, ela vai buscar relacionamentos que normalmente vão colocá-la mais para baixo ainda, onde vão ser subjugadas, onde vão ser colocadas para baixo, diminuídas, que vai potencializar o quê? Os complexos ali de inferioridade, de aceitação e tudo mais. São pessoas que, para se sentirem melhor, elas vão buscar o quê? Um vício. Olha como é que está o vício dessa pessoa aí. O vício está em 9. Ou seja, ela desconta na comida, ela desconta na bebida, ela desconta no sexo, ela desconta no comprando muita coisa, mas ela não entendeu ainda a raiz disso tudo. E essa ferramenta tem vamos dizer assim, por princípio, por fim, entender a raiz de onde estão as coisas aí. Quando a gente descobre o ponto, a gente trata aquele ponto e começa a melhorar todo o resto. Entendeu? Beleza. Falta de paternidade. Ela teve um pai presente ali, né? Número 3, então o pai dela até que foi presente. Ela não sofreu de falta de paternidade. Teve uma família tranquila ali, com a relação com o pai, uma relação paterna boa. Isso é importante porque normalmente pessoas que têm problemas com a paternidade, elas têm problemas com Deus, porque Deus é um pai. Não sei se você percebeu, se você assistiu aquele filme A Cabana, Deus se apresenta ao rapaz lá que perdeu a filhinha. No primeiro momento ele se apresenta como o quê? Se apresenta como uma mulher. Por que isso? Porque, olha a sensibilidade desse filme, é muito legal. Porque ele se apresenta como uma mulher? Porque o rapaz lá ele tinha problemas sérios com o pai. Ele tinha problemas muito fortes com o pai. Peraí, meu celular tá dando de doido aqui. Ele tinha um problema sério, ele sofreu muito abuso, ele tinha um problema com a ausência do pai lá, o pai bebia e só cobrava dele, e aí ele foi vivendo esse problema, e se chegasse Deus como um pai, como um homem, ele provavelmente ia se afastar. Isso acontece com a gente se afasta de Deus, porque a gente projeta a nossa relação com o nosso pai terreno, a nossa relação com Deus. E a gente tem medo de que Deus nos frustre como os nossos pais, que são humanos. Eu sou pai, eu sou humano, eu sei que alguns momentos eu vou frustrar muito a minha filha, mas não é por querer. Às vezes é por falta de saber, é por falta de conhecimento, é por falta de sensibilidade, por falta de inteligência emocional, por tantas outras coisas. Mas Deus nunca frustra a gente. Ambientes problemáticos. Tudo também fruto do quê? Quando a gente vai vivendo todos esses esquemas, problemas financeiros, vê a vida de forma negativa, tem complexos, vive relacionamentos destrutivos, vícios,
quando a gente vive esse tipo de coisa, a gente vai procurar aqui ambientes problemáticos. E a gente vive em ambientes problemáticos. Por quê? Porque a gente se sente mais em casa, mais tranquilo ali, no caos. Então, se você vive em ambiente problemático, a gente tem que começar a olhar e investigar tudo que está aqui, entendeu? E todas essas coisas vão gerar o quê? Crenças limitantes. Seus filtros mentais negativos, com seus complexos e seus relacionamentos e seus vícios e os ambientes que você vive, as pessoas com quem você anda, tudo isso vai gerar em você travas na sua mente e vão gerar coisas do tipo não posso, não consigo, não presto para isso, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não nasci para isso, eu não nasci para vencer, eu não nasci para não sei o quê. Sabe um filtro que eu tinha que era muito forte na minha vida? Eu via as pessoas se divertindo, saindo, né, para festas com os amigos e viagens, etc. Enquanto eu estava ali, ó, ralando, trabalhando igual um condenado. Né? Eu tinha o meu trabalho, depois tinha o meu negócio, eu sempre gostei de empreender. Então eu tentava fazer, então eu saía do trabalho de noite, ia para o negócio, final de semana eu estava socado dentro do escritório trabalhando e eu não tinha mais vida. E aí eu começava a falar, tem gente aqui que nasceu e veio a passeio. Eu vim para me ferrar, eu vim a trabalho. Olha a crença que eu coloquei na minha cabeça. E durante muito tempo eu vivi sobre o peso dessa crença limitante que me travava e me jogava para baixo. Eu não vou conseguir prosperar porque eu vim a trabalho. Então quem trabalha é praticamente um escravo. E o escravo não tem que ter diversão, não tem que ter nada. Tem simplesmente que trabalhar. E pronto. E mesmo que não goste de trabalhar. Eu vivi com isso. Para me libertar foi muito difícil. Né? E essa pessoa também aí, ó, ela tinha traumas muito fortes do passado. Situações que aconteceram que ela ficava olhando o tempo inteiro para trás. Mas vê só, Jesus falou pra gente que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno dele. Né? Não é digno de quê? De uma vida plena, abundante, de estar com o caminho, a verdade e a vida. Não é digno de andar com Jesus. Por quê? Porque a pessoa está olhando para trás. Quando você fica olhando para trás, você vai entortar os seus caminhos. Você vai entortar a sua caminhada e a sua caminhada corre o risco de ficar andando em círculos e andando ali, ó, sem sair do lugar. Por quê? Simplesmente porque você não tem visão de futuro. Você não consegue olhar para frente e se entender, né? Hoje, se você parar e pensar assim, quem você imagina que você vai ser, ou como você vai estar daqui a 10 anos? Quem vai ser você? Entende? Eu tenho a minha visão de futuro. Eu sei o que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos. E todo dia eu paro e mentalizo isso, e agradeço isso a Deus, porque eu vou viver. Em 10 anos a gente vai conversar, você vai ver, não precisa nem conversar, você vai ver que eu vou estar vivendo o que eu estou planejando hoje. Beleza? Então, toda essa roda aí vai gerar um diagnóstico. E esse diagnóstico, deixa eu tirar aqui, esconder minhas costas aqui, o fio que está aqui. Esse diagnóstico vai te dar vamos dizer assim, um caminho para seguir. Opa, esses traumas vieram da onde? Vieram sei lá, dos abusos do meu pai. Então seu pai tinha uma relação difícil com você, tinha. Então onde é que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar essa relação com seu pai, tem que perdoar isso. E daí a gente vai puxando, vai abrindo esse novelo e vai esparramando aquelas situações na sua vida e você consegue pegar uma e resolver. Resolve, vai resolvendo. Daqui a pouco você destravou o seu caminho. Entende? Tá fazendo sentido para vocês aí? Escreve aí no chat. Que daqui a pouco eu vou. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Se alguém interagiu comigo no chat. Cadê? Deixa eu mudar aqui a cena para não ficar esquisitão demais. Deixa eu ver. Boa noite, Santos. Fabiana, legal. Bianca. Parou de travar, gente? Parou de travar? Eu acho que sim, né? Foi mal, gente. Estava aqui empolgadaço e nem vi que estava travando. Me empolgo mesmo. Falar disso aqui pra mim é vida. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Aí, fora essa ferramenta de autoconhecimento, eu te falei uma lista aqui de outras ferramentas que são muito poderosas e são poderosíssimas mesmo. E elas vão te ajudar a identificar aí o seu eu,
os seus potenciais, os seus dons, seu propósito de vida, vai. A ideia do autoconhecimento é te dar um propósito, te dar um norte para você seguir. Bacana? E aí a gente entra na segunda lá, que é o autocontrole. Você ouviu falar dessa inibição cruzada, que é a guerra o jogo interno, né? Que é a razão batendo com a emoção. Às vezes você quer agir de forma racional, mas você não consegue, seu emocional toma frente, quando você viu já está feita aquela besteira, aquela confusão. Alguma coisa que dispara um gatilho aí na sua vida que você perde o controle e acaba agindo por impulso e quando vê, o estrago está feito. Você precisa entender exatamente o que está escrito aí, como funciona o mecanismo do seu cérebro em relação a isso, para que você desenvolva ferramentas que vão te ajudar a trabalhar essa questão do controle. Mas antes de qualquer coisa, você precisa saber quais são esses gatilhos que disparam o seu descontrole. Por exemplo, um gatilho que dispara, e isso você tem que entender que você tem que ficar atento, tá? Um gatilho que dispara um descontrole meu horrível é no trânsito. Se eu não ficar atento, quando eu entro no carro, eu já faço as minhas orações, peço, Senhor, me ajuda, manda o Espírito Santo, para que eu fique tranquilo, para que os malucos... E parece que tem imã no carro, né? Aqui em Brasília é surreal, o povo anda dirigindo que nem louco. E aí você vê um monte de doido dirigindo, e aí aquilo irrita, e você pode acabar gerando um problema grande. Quantas vezes a gente já viu por aí pessoas sendo vítimas de brigas de trânsito? Olha que besteira. E aí você perde o controle por conta de uma fechada de trânsito. Aí você xinga, o outro responde, aí começa aquela briga, daqui a pouco para o carro e pronto. Está feito. O circo está armado por conta de uma besteira. Se você conhecer que você tem um descontrole gerado por conta disso, então você já fica atento. E aí você pode fazer o quê? Usar essa ferramenta do ensaio mental. E eu, durante muito tempo, usei essa ferramenta do ensaio mental no trânsito. Na verdade, ainda uso. O que é o ensaio mental? Eu tenho que ir para um lugar, né? Então eu já vou ensaiando mentalmente que se um doido me der uma fechada, e é de verdade, não é brincadeira, eu fecho meus olhos e falo, se eu indo para o trabalho, se algum maluco me der uma fechada, eu vou simplesmente abençoar, vá com Deus. Simples assim. E vou ensaiando, me deu uma fechada, vai com Deus, uma fechada, vai com Deus. Logicamente que eu não boto a cabeça para fora e grito, vai com Deus, não. Eu sempre ali dentro, ali no meu carro mesmo, eu paro, vai com Deus. Ele pode estar com problema, pode estar correndo e fazendo isso porque tem alguma coisa acontecendo. E aí sigo o meu caminho. Não deixo que aquilo ali estrague o meu dia, me irrite, me faça perder energia e me descontrole. Pura inteligência emocional. Eu me conheço, autoconhecimento, e aí esse conhecimento gera em mim insumos para que eu possa fazer o quê? Esses ensaios mentais. E aí sim, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir controlar certas coisas. Muitas vezes os ciúmes. E aí a gente vive de uma forma mais leve, mais suave. Bacana? Automotivação. E aí, o que tem te motivado? Eu gosto de dar esse exemplo aqui da laranja, porque para mim é um exemplo muito icônico, muito simples de entender. O que te motiva? O que faz você fazer com paixão as coisas? Porque a palavra de Deus diz assim: faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Quando você faz alguma coisa para Deus, você faz com amor. Quando você vai na igreja, o pessoal te pede para botar uma cadeira lá, você bota com amor, carrega aquele monte de cadeira. Aí tem que passar o som, aí você liga o som com o maior carinho, passa o som. Aí você tem que servir um irmão, lá você vai e serve. Você vai participar lá de uma, sei lá, de um grupo, alguma coisa, te chamam para pregar, e você vai com todo o amor do mundo, não é? Mas você tem que fazer tudo assim. Você tem que ter o prazer e a motivação de fazer e de viver a sua vida desse jeito. Percebe? E como é que faz isso? Quando você vai lá no autoconhecimento de novo, percebe de onde é que vem tudo? Do autoconhecimento. Lá no autoconhecimento, você vai entender aquilo que realmente é importante para você. Entendendo o que realmente importa e entendendo o seu propósito, aí você vai fazer as coisas com mais vontade, porque você sabe que você está se mexendo na direção de uma coisa maior. Por exemplo, você já escolheu uma laranja para quem você ama? Eu dou esse exemplo porque assim, quando eu vou fazer compra, a minha filha, ela é uma máquina de tomar suco de laranja.
Ela ama suco de laranja. Só que tem umas épocas do ano que as laranjas ficam muito ruins, elas vêm muito secas. Então, eu fui desenvolvendo, aprendendo a achar qual eram as laranjas boas para diminuir a minha margem de erro nas laranjas e trazer mais laranja boa do que laranja ruim. Então eu passo um tempão escolhendo aquelas laranjas. Eu pego, aperto, aí troco, solto, pego outra, vou lá, mexo na pilha de laranja. Os caras arrumam tudo bonitinho, né? Quando eu vou comprar laranja, eu bagunço tudo. E aí o povo vai bagunçando e pronto. Eu estou fazendo com amor. Por quê? Porque eu sei que aquela vitamina que vem na laranja vai fazer bem para o sistema imunológico da minha filha, para que ela fique bem, que ela fique forte. Tem um propósito para eu fazer aquilo lá. As coisas que você está fazendo, que você se sente desanimado, você ou encontra um propósito, ou então nada vai mudar. Por que você está fazendo aquilo? Ah, Marcelo, mas você não tem o trabalho que eu tenho. Não importa. Não importa. Hoje o trabalho que eu tenho é um trabalho ótimo, mas não é o trabalho que eu quero para o resto da minha vida. Mas eu sei que eu tenho um propósito ali. Então eu vou para lá com alegria, eu vou para lá com vontade, por quê? Porque eu preciso cumprir esse propósito. E no tempo certo, no tempo que eu tiver que aprender tudo que eu preciso aprender ali dentro, eu vou conseguir sair dali para aquilo que eu planejei, para aquilo que eu projetei, para aquilo que eu sonhei e eu tenho a certeza de que Deus vai me dar. Entende? Mas eu preciso estar motivado e fazer bem feito porque Deus me presenteou com aquele emprego. Então eu tenho que honrar esse presente e fazer como se estivesse fazendo para Deus. Tá fazendo sentido aí? E como é que você faz, Marcelo, para ficar motivado para fazer as coisas? Por exemplo, quando você vai treinar na academia. Se você já, não sei se você já treinou na academia, ou se você treina em casa. Quando você treina em casa e não tem um som, não tem uma música, você fica meio desanimado. Aí quando você bota uma música, a coisa anima um pouquinho. Mas não é qualquer música, tem que ser uma música que te instiga a treinar, que te motive a treinar. Então, por exemplo, quando você quer começar agora a cuidar da sua saúde, você precisa se exercitar, criar o hábito de praticar atividade física. Se você bota, vamos dizer, uma música de sofrência, daquelas bem chorosas, aquelas músicas bem para baixo, tu vai querer treinar? É bem capaz de sair correndo e ir para um baixo, para um bar tomar cerveja. Olha que triste. Você tem que colocar uma música que te anime. Bota um louvorzão e vai com um gás ali, louvando a Deus e fazendo sua atividade física. Parece brincadeira, mas é o que eu faço. Quando eu tô com preguiça de ir pra academia, quando eu tô com preguiça de treinar, eu acordo e falo, ai meu Deus, hoje eu vou treinar, não é possível. Tô com vontade não, já começo a querer arrumar uma desculpa. Tá frio, tô com sono, tô cansado, tá doendo, machuquei minhas costas. Aí eu faço o quê? Eu pego, vou tomar meu banho, me preparo para ir para academia, eu já boto um louvor, já vou esquentando ali, já vou me animando, e aí isso me motiva, entende? Começar a buscar alternativas. Mas tem duas ferramentas aí que eu gosto muito. Eu vou falar aqui a colecionador de vitórias. O que é o colecionador de vitórias? O colecionador de vitórias é você começar a listar as coisas que você fez e que deram certo, que você fez com amor e que deram certo. Entende? Isso é importante, que aí você vai ver, caramba, quando eu dei o meu melhor aqui, eu consegui alcançar essa vitória, olha que legal. Aí você começa a colecionar vitórias. Mais para frente, você vai pegar essas vitórias e vai fazer outra coisa com elas, vai começar a celebrar. E cada celebração de vitória, isso vai te dar mais estímulo. Por quê? Porque o seu cérebro gosta de prazer. Então, quando você celebra uma vitória, você se dá alguma coisa de presente, por exemplo, tivemos uma vitória boa. Por exemplo, acabou essa live aqui, que está sendo para mim uma vitória. Então, quando acabar essa live, o que eu vou fazer? Eu vou celebrar. Vou celebrar. Vou ali com minha esposa, a gente sai para comer alguma coisa, faz um jantarzinho gostoso, a gente celebra, entende? Aí você vai calibrando grandes vitórias, grandes celebrações, pequenas vitórias, pequenas celebrações, para você se manter sempre motivado, entende? E aí tem uma ferramentinha que eu gosto demais, demais, demais. Hoje eu já não uso mais nem o papelzinho, hoje eu já faço ela é,
de forma mental, que eu já uso tanto que eu já faço de forma mental. E eu faço mesmo, gente. Todos os dias essa ferramenta aqui virou parte da minha rotina. Fichinhas da atitude. O que é a fichinha da atitude? De dia, ao acordar, levantou, você já começa com a prece. Abriu o olho ali, já está começando mais um dia. E nesse dia eu vou. Então, está começando mais um dia maravilhoso, está começando mais um dia abençoado, está começando mais um dia sob a unção do Espírito Santo, está começando mais um dia de mãos dadas com Jesus, está começando mais um dia onde a graça de Deus vai cobrir e vai me fortalecer para eu vencer todas as batalhas. Você profetiza alguma coisa, está começando mais um dia de vitória, está começando mais um dia de prosperidade, está começando mais um dia de paz, está começando mais um dia de alegria, está começando mais um dia de saúde, está começando mais um dia de seja lá o que for. Profetize, comece o dia profetizando sobre a sua vida, entende? Mas é a profecia ali na sua cabeça? Não, é uma profecia lançada fora pela sua boca. Agora a profecia crendo, né? Jesus falou pra gente que aquilo que a gente pedir, que a gente falar, se a gente crer, a gente recebe. Então, tá começando mais um dia de vitória em nome de Jesus. Se motive assim, entendeu? Aí, ó, você já vai parte. Vou ter foco no dia de hoje, de hoje tudo que eu quero na minha vida. Especialmente, aí você cita três coisas. Hoje, pela manhã, eu vou ter foco e vou me preparar bem para a live. Vou ter foco e vou me alimentar direito, porque ontem eu troquei o meu plano alimentar com o nutricionista, então eu vou me alimentar e vou seguir o plano alimentar. Vou ter foco e vou hoje descansar, porque eu dormi muito tarde ontem, estava preparando a live também, acordei bem cansado hoje. Então, falei, vou ter foco, fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero dormir cedo e descansar. Entendeu? Aí, ó, conquistar tudo que quero para minha vida me permitirá ou vai me proporcionar o quê? Fazendo o que eu vou fazer, ter foco no que vai me proporcionar, fazer uma live bacana e alcançar os corações das pessoas e passar esse conhecimento para elas. Foi exatamente essa a minha fichinha do dia de hoje. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer exatamente hoje que me levará na direção do que eu quero para minha vida? A live, no meu caso. No seu caso, pode ser, sei lá, inventar uma receita nova para vender e faturar uma grana. Ler a Bíblia, que eu deixei de ler há muito tempo. Começar uma rotina de oração no meu quarto de guerra. Esse aqui onde eu estou é meu quarto de guerra, meu escritório. Então aqui eu me ajoelho, aqui eu fecho a janela, fecho tudo, boto meus louvor, canto aqui, grito, pego o violão, faço meus louvorzão aqui, minhas orações, principalmente quando não tem ninguém em casa. Eu gosto de fazer isso sozinho. Então, assim, o que você pode fazer exatamente hoje, que ainda dá tempo, o dia não acabou, para você dar mais um passo na direção daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou, daquilo que você está buscando na sua vida e que você descobriu lá quando exercitou o autoconhecimento. Tá entendendo? E aí, de noite, quando você chegar à noite, e o à noite é deitado na cama, tá? Você vai pegar e falar: consegui fazer tudo que era relevante pro meu dia, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fiz tudo aquilo que realmente faz a diferença para o meu propósito, para aquilo que eu estou buscando? Não. Não consegui fazer tudo hoje. Por exemplo, no meu caso, eu não consegui ir ver uma casa que eu quero comprar. Não consegui, não deu tempo. Por quê? Porque eu me organizei errado e eu acabei tendo uma distração no meio do caminho e não consegui ir lá ver. Tá entendendo? Mas beleza, eu fiz esse exame de consciência, não consegui. Eu estou fazendo agora contigo, tá? Que é o meu exame. Se tivesse a chance de viver esse dia novamente, o que eu faria diferente? O que eu melhoraria em mim para ele ser melhor? Eu, Marcelo, primeiro, se eu pudesse viver de novo, eu não teria deixado o cachorro sair do escritório enquanto eu estava preparando as coisas aqui, porque ele saiu e derrubou um espelho gigante que tinha lá e quebrou o espelho, quase machucou. Né? Não é brincadeira, não é verdade. E eu também teria jogado menos tempo fora vendo uma situação de um carro novo para comprar. Perdi muito tempo e isso aí me impediu de ver a questão da casa. Percebeu? Então, fiz esse exame e ajustei. Amanhã não vou perder esse tempo, não vou jogar esse tempo fora e vou atrás daquilo que é importante para mim. No meu caso agora,
eu também tenho uma outra coisa que eu estou buscando, que é achar uma casa para eu comprar. Entendeu? Segue o baile. Agora eu vou dormir e esperar pela nova oportunidade que virá com o dia de amanhã. Eu termino meu dia sendo grato por. Aí você cita 3 coisas, 4 coisas, 10 coisas, 1000 coisas. A gratidão, ela abre a porta da graça de Deus. Seja grato. Às vezes você, ó, eu fui grato hoje porque eu consegui realizar metade das tarefas que eu tinha para realizar no meu dia. Eu sou grato hoje porque eu tenho comida na minha geladeira. Eu sou grato hoje porque eu consegui passar tempo com a minha filha. Eu sou grato hoje porque eu fui no meu trabalho e foi um dia extremamente divertido. Eu sou grato hoje por estar fazendo a live. Eu sou grato pela vida do Alan, meu parceiro. Eu sou grato pela vida da minha filha, pela vida da minha esposa. Eu sou grato por tanta coisa. Eu começo a agradecer e vou agradecendo, agradecendo, agradecendo. Eu te digo, sabe o que acontece de vez em quando? Eu durmo agradecendo. E é bom, porque você dorme, sabe como? Com um sorriso no rosto. E sabe o que acontece no outro dia? Presta atenção que você vai entender. Você vai acordar também com um sorriso no rosto. Isso já vai te fazer acordar feliz e motivado. Experimenta nessa noite de hoje. Fazer esse exercício de ser grato, de agradecer. Fazer essa fichinha da atitude. Vai ser muito legal para você. E a gente passa por mais um pilar que é empatia. O que é empatia? Você sabe o que é empatia? É você conseguir se colocar no lugar do outro. Mas veja só, é você se conseguir se colocar no lugar do outro sem julgamentos, tá? O que acontece? A gente normalmente se coloca no lugar do outro para fazer o quê? Para dar opinião e não para enxergar a situação pelo prisma dele. Faz sentido? Eu quero, beleza, eu entendo o Marcelo, esse programa de coaching dele cristão, mas eu acho que está tudo errado e eu acho que ele tinha que fazer assim, tinha que fazer assim. Não, não, não. Se coloca no meu lugar. Entendeu? Calça o meu sapato, se coloca no meu lugar aqui, vem sentir os meus calos apertando para você entender por que eu faço do jeito que eu faço. Da mesma maneira, não queira que as pessoas. A gente interpreta uma passagem bíblica muito errada, né? Diz assim, aquela que fazer ao outro daquilo que você gostaria que fizessem a você. Só que, veja bem, isso aí é relacionado a respeito, a tratar com dignidade, essas coisas, isso aí tudo bem. Mas vê só, a gente tem que entender uma coisa, e isso eu falo da teoria do sorvete. Essa teoria do sorvete eu aprendi na prática. Pessoal, eu gosto de sorvete de creme. A minha esposa gosta de sorvete de chocolate. Partindo do princípio bíblico, eu teria que fazer o quê? Se você analisar aquilo lá de forma crua, eu tinha que comprar para ela sorvete de creme, porque é o jeito que eu gosto de ser tratado, com sorvete de creme. Então, se eu chegar para ela com sorvete de creme, eu não vou estar dando a ela aquilo que ela quer, mas aquilo que eu quero que ela tenha. Tá entendendo? É diferente. Eu preciso fazer o movimento de olhar para ela e entender, ela gosta de chocolate, então eu vou lá e dou sorvete de chocolate para ela. Empatia é isso, é você olhar para a necessidade do outro, você olhar para o outro, entender aquela necessidade, entender o outro e aí sim se mover na direção de atender a expectativa da pessoa e não a sua expectativa. Percebe? Quem era extremamente empático? Quem é que ia na direção das pessoas? Jesus. E aí Jesus chegava, o mais lindo de Jesus é que ele viria para a pessoa e falava assim, o que queres que eu te faça? Imagina, o que queres que eu te faça? Se chegar para um cego e falar, o que queres que eu te faça? E se o cego não tivesse curado ali também, não tivesse sido curado emocionalmente pela presença de Jesus, ele ia falar, sei lá, qualquer coisa, tanto faz. O que você puder me dá uma moedinha. Pedro e João entrando no templo, o coxo estava no chão. Aí o coxo queria o quê? Moeda. Pedro e João olharam para ele e deram o que ele precisava, deram um sorvete de chocolate para ele. Levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. Entende? Você olhar para o outro e ser empático, entender o que está acontecendo ali, para que você consiga entrar naquele mundo sem julgar e sem querer colocar a sua visão de mundo lá dentro, mas simplesmente para ajudar dentro da necessidade que a pessoa tem. Isso é inteligência emocional muito refinada.
Para isso você precisa de ter o quê? Autoconhecimento, autocontrole, para você conseguir entrar na vida dos outros. Vê como é tudo muito alinhado? E aí, a outra ferramenta é essa lista de valores. Quando eu entendo quais são os meus valores, quando eu entendo quais são os princípios que regem a minha vida, eu consigo fazer o quê? Eu consigo até mesmo escolher as pessoas que eu vou me relacionar com pessoas que têm os mesmos valores que eu. Entende? Por exemplo, eu sou cristão. Se eu vou me relacionar com um ateu, se eu vou estar muito perto de um ateu, vai dar atrito. Aí eu preciso o quê? Saber muito bem quais são os meus valores e viver empatia sabendo quais são os valores dele. E aí a gente não bate de frente. A gente se respeita. Porque o meu valor pode não ser o seu valor. E essa ferramenta é um barato. Você pega isso aqui, seleciona 10 valores, aí depois a gente vai refinando, até que a gente chega no valor, nos 5 valores mais importantes. E aí você, quando vai fazer essa validação, você começa a entender, caramba, é verdade. Para mim, a honestidade vem antes da segurança. Aí para o outro pode ser que a segurança venha antes da honestidade. Aí o que isso tem a ver, Marcelo? Tem a ver que suas atitudes são regidas por isso aí que você acredita, pelos princípios e valores que você tem enraizados no seu coração. E nós, como cristãos, temos princípios e valores que são princípios e valores voltados para quem? Para Jesus. Espelhados em quem? Em Jesus. Percebe? E aí a gente vai começando a, sabendo quem a gente é, conhecendo os nossos valores, consegue olhar para o outro de uma maneira mais empática. E aí vem o relacionamento interpessoal, que para mim ele é um derivado do autoconhecimento com empatia e um pouco uma pitada de autocontrole. Porque quando você se conhece, quando você é empático, você conhece os seus valores, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que rege sua vida, aí você consegue entrar na vida do outro sem querer esmagar ele com sua maneira de ver, com seus posicionamentos, e você consegue respeitar, e você consegue conviver. Lembra que eu falei do ateu? Não vai lá ter choque, por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, e eu respeito. E que ferramentas eu uso para desenvolver os meus relacionamentos interpessoal? Reconheça as pessoas. Elogie. Hoje o mundo está carente de ser elogiado. As pessoas não sabem mais receber elogios. Eu, por exemplo, fico muito desconfortável quando recebo um elogio. Entende? Por quê? Porque a gente está tão pouco acostumado a isso que a gente se agonia, assim, quer alguma coisa de mim. Entendeu? A gente tem que elogiar agora de forma sincera. Não é de qualquer jeito, só elogiar por elogiar, só para afagar o ego das pessoas, não. É elogiar de verdade. Nossa, você tem um sorriso bonito. Você tem uma energia boa. Mas se a pessoa tiver. Reconhecer, a pessoa fez uma coisa certa, reconheça. É o feedback, né? O reforço positivo. Quando minha filha, por exemplo, faz uma besteira, eu dou um corretivo nela e falo a maneira certa de fazer. Quando ela faz direitinho, a gente reconhece. Entendeu? Um exemplo, quando ela come a comida inteira dela, limpa o prato, a gente faz festa, bate palma e tal. Ela fica toda satisfeita. E aí isso estimula ela a fazer o quê? A comer. Comer bem. Percebe? Pessoas precisam se relacionar e ser compreendidas. Quando você sabe que ela tem um limite, se eu botar o mesmo prato que eu como para ela nunca vai comer aquele prato inteiro e ela nunca vai ter o sentimento de vitória de ter comido o prato inteiro. Nunca vai receber o aplauso dela. Então eu preciso ter empatia de olhar para ela, entender que as quantidades são menores. Não posso exigir tanto dela. E aí, vou fazendo isso e vou dando feedbacks e reforços positivos e vou reconhecendo o esforço dela. Teve um dia que eu botei muita comida. E aí, ela comeu bastante, mas não conseguiu comer tudo. E a gente tem um acordo, quando ela come bem, ela ganha o docinho dela. Aí eu faço o quê? Falei, filha, papai errou, papai colocou comida demais. Você comeu super bem, tá aqui o seu docinho. Entende? É nessa linha que a gente vai para a gente aprender a se relacionar com as pessoas. E aí tem a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade
é você parar de transferir a culpa da sua vida, parar de transferir a responsabilidade da sua vida para quê? Para os outros. E uma coisa que o cristão adora fazer é passar essa responsabilidade para Deus. Cara, para com isso. Primeiro, para de rezar e falar as coisas assim, se Deus quiser, não é se Deus quiser, Deus quer, Ele sempre quer. E Ele quer muito que você seja bem sucedido. Lá em Jeremias ele fala, eu tenho planos de futuro, de esperança, de prosperidade para a sua vida e não de desgraça. Ele quer que você cresça, Ele quer que você seja bem sucedido, Ele quer que você prospere em tudo na sua vida. A pergunta é, será que você quer? Ou será que você está disposto a pagar o preço para isso? Vou te dar um exemplo. Eu estou passando, como eu falei para você no começo, um processo de quê? De saúde, de restaurar a minha saúde. E para isso, eu preciso mudar hábitos. Então, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, sei lá, 4 meses atrás, eu cortei da minha vida açúcar, eu cortei da minha vida carboidratos refinados, pão, bolacha, bolo, macarrão, essas coisas, cortei isso da minha vida. Resultado, meus exames melhoraram, resultado, melhorou minha disposição, resultado, parei de tomar um remédio que me fazia sentir dor. Então eu assumi a responsabilidade. Era mais fácil eu tomar um remédio e continuar do mesmo jeito, sem mudar meus hábitos, sem fazer nada, não é? Eu terceirizava a responsabilidade dos meus hábitos para um remédio. E a gente faz muito isso. A gente quer que Deus seja um remedinho. A gente terceiriza para Ele, ô Senhor, me dá isso, me dá aquilo, que eu proclamo isso em nome de Jesus. Tá, e fico sentado. Tu acha que vai cair do céu? Não vai. Ou você assume a responsabilidade, ou então você não vai alcançar os seus resultados. E como é que a gente faz isso dentro do desenvolvimento pessoal? Como é que a gente ativa isso? Tem algumas ferramentas que a gente usa, são algumas metáforas que a gente usa, para quê? Para poder tocar no emocional das pessoas e fazer com que elas se motivem. Isso tem muito a ver com a automotivação, com o propósito. Quando você descobre o seu propósito, quando aquele propósito queima, arde no seu coração, você não vai fazer corpo mole, você vai assumir responsabilidade, vai lá fazer o que tem que ser feito. Entende? Então, beleza. Aí tem a metáfora do artilheiro, que eu acho mal barato também, que tem a ver com aquela história. O artilheiro do time está sentado no banco, vendo o jogo. Só que você é o artilheiro do time da sua vida. Então, se você não assume a responsabilidade, não entra em campo e não marca o gol, pode ser que sim, pode ser que não, que alguém marque um gol por você. Mas se você não está lá para aproveitar as oportunidades, lembra aqui, ó, vou ler de novo. Essa passagem foi inspiração de Deus mesmo, olha só. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Tá entendendo? Percebe o que está dizendo aqui? Eu preciso ser responsável, eu tenho que aproveitar as oportunidades, eu tenho que estar atento, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me controlar, eu tenho que me motivar, eu tenho que olhar para os outros com um olhar diferente, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, porque esses relacionamentos vão proporcionar também oportunidades, né, e grandes possibilidades. Networking, gente. Isso aqui está falando de networking. Eu preciso saber me relacionar com as pessoas para poder fazer o quê? Abrir portas. Essas portas vão trazer oportunidades, essas oportunidades eu preciso encarar e botar a mão na massa, ter responsabilidade sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou querendo. Porque a gente vai ler daqui a pouco uma passagem, e essa passagem ela é muito forte. Gálatas. O que Gálatas diz? Não dá para zombar de Deus. Pois o que o homem semear, isso colherá. Quem semeia a carne, da carne colherá. Mas quem semeia para o Espírito colherá. Então, olha só. Vamos ficar preso aqui na primeira parte, no versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Se você não faz o que tem que fazer, se você não assume a responsabilidade da sua vida, não tem colheita. Simplesmente não tem colheita. Tá entendendo? Essa é a gravidade da coisa. E aí a gente entra num outro modo, num outro pedacinho ali, que é Deus. Como é que Deus me vê? Né? O que Deus vai fazer por mim? Como é que Deus quer que eu haja? Está aqui, ó. Efésios 5,15. Haja como um sábio, não como ignorante. Aproveita as oportunidades, fica atento, porque os dias não tão moleza, não. Aproveita as oportunidades. E faça o que você tem que fazer. Porque ele vai te dar o que você tem que receber. Colheita.
vem com a semeadura. Percebe? E aí, como é que Deus quer que eu me coloque em movimento? Como é que Deus quer que eu viva? Essa passagem de Josué, para mim, é uma das passagens mais fortes de toda a Escritura. E é uma passagem que eu trago ela na minha mente, eu já anotei ela durante muito tempo e ficava anotado para que eu pudesse ler todo dia de manhã. Lembra na minha fichinha da atitude, que a gente fez a fichinha da atitude lá na motivação? Eu lia essa passagem. Hoje vai ser um dia onde eu vou ser forte e corajoso, onde eu não vou desanimar, onde eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. E aonde quer que eu vá, Ele vai comigo. Era assim a minha fichinha da atitude. Porque vê só que palavra maravilhosa Deus falando para você. Seja forte e corajoso. Não fica desanimado não, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Tá com preguicinha? Ok. Fique em casa. Saiba que Deus vai ficar lá com você também, olhando sua preguiça. Mas seja forte, seja corajoso, encara a vida, assuma a responsabilidade, tenha motivação de fazer para alcançar os seus sonhos, porque ele vai com você aonde quer que você vá. E tem uma coisa que eu costumo dizer, assim, eu me esforço, eu trabalho bastante, eu busco, eu corro atrás das minhas coisas, primeiro, porque eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Quando eu fico em casa sem fazer nada, eu fico doidinho. Eu vou pro jardim, vou pintar, arrumar uma parede para pintar, vou fazer alguma coisa. Eu não aguento ficar parado. Eu gosto de fazer as coisas. Eu me sinto bem fazendo as coisas. Eu me sinto vivo. Entende? Então, assim, eu trabalho, eu busco, eu corro atrás, por quê? Porque eu sei que Deus vai estar comigo no melhor restaurante e vai estar comigo no cachorro-quente. Mas eu, Marcelo, prefiro estar no restaurante, prefiro levar Deus pro restaurante. Eu, Marcelo, prefiro levar Deus para um hospital particular comigo, para uma consulta, do que ficar me matando na fila do SUS. Você entende? Ele vai com você aonde quer que você vá. Mas para onde é que você está indo? Será que o seu esforço está te levando para o cachorro-quente ou está te levando para o restaurante? Ah, Marcelo, mas eu ainda não tenho condição de ir para o restaurante. Massa, mas você está trabalhando para ter condição? Leve Deus para lá. Ele está contigo. Mas você tem que assumir a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Beleza? E o cristão? Isso aqui, para mim, é uma coisa que tem martelado muito a minha cabeça nos últimos meses. A minha vida, eu, Marcelo, será que eu estou alinhado com aquilo que a minha fé está dizendo? Será que aquilo que eu estou falando com a minha boca, eu estou vivendo? Eu tenho que tomar muito cuidado, eu preciso me vigiar o tempo inteiro, porque a palavra diz, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então tem dia que dá vontade de fazer nada? Dá vontade de fazer nada. Tem dia que tem preguiça? Tem dia que tem preguiça. Tem dia que eu tenho que botar 10 tijolos na minha paredinha, mas eu boto eu boto pelo menos um. Nem todo dia vai ser do jeito que a gente planeja, do jeitinho que a gente colocou lá no nosso plano de ação. Não, não vai. Mas a ideia é você se educando para que esses dias de baixa, eles existem, sejam menores, para que a gente comece a traduzir a nossa fé em prática, fé com obra, dando testemunho da fé através da nossa vida. Entendeu? Dar um testemunho de vitória. Cristo é vitorioso. E ele falou que nele somos mais que vencedores. A gente está sendo vencedor? Ou a gente está só apanhando da vida aí? O seu cristianismo tem que te fazer um vencedor. Você precisa ser vencedor. Você precisa testemunhar Jesus vencedor na sua vida através das suas vitórias. Entende? E essas vitórias são construídas passo a passo. Não é mágica. Até porque o que vem fácil, vai fácil. Quantas histórias a gente tem aí de ganhadores da Mega Sena que logo, logo ficaram pobres? Por quê? Veio fácil, não deram valor, não souberam construir, não passaram pelo processo. Então eles não sabem como ganhar dinheiro, eles ganharam dinheiro. A ideia do Derrubando Gigantes é que você aprenda o processo. Porque aprendendo o processo, você vai conseguir replicar esse processo para todas as áreas da sua vida. Para o espiritual, para o emocional, para o financeiro, para o profissional, para o intelectual, para relacionamento, para tudo. Para todas as áreas da sua vida. Entendeu? Então, o que é o Derrubando Gigantes? O Derrubando Gigantes é esse processo,
esse caminho todo que eu te expliquei, onde a gente vai buscar se conhecer, onde a gente vai buscar evoluir, onde a gente vai buscar entender o nosso processo, o nosso propósito, para subir, para ir em frente, para ir adiante, para poder fazer o que tem que ser feito, para poder acontecer, entendeu? Para poder fazer a vida fluir. Isso é o derrubando gigantes. E para isso a gente vai usar ferramentas do desenvolvimento pessoal, vai usar a palavra de Deus, vai usar o coach, vai usar um monte de coisa. É assim que vai funcionar. Entendeu? Então, você tá cansado aí de pegar aquelas promessas de final de ano, você tá de saco cheio aí de olhar para aquelas promessas de final de ano sua lá na geladeirinha, sabe? Não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou ter mais fé, esse ano eu vou à igreja todo final de semana, esse ano eu vou ler a palavra de Deus, esse ano eu vou fazer um monte de coisa. E não faz nada. Triste, né? Então a gente precisa acabar com isso e começar a fazer o quê? Transformar essas promessas de final de ano em coisas concretas. Trazer a concretude da nossa fé cristã para as nossas obras e para os nossos resultados. Porque se você não dá resultado, não adianta. A palavra diz assim, que mais vale o fim do que o começo. Se eu começar bem, mas continuar mais ou menos, o que vai adiantar? Eu tenho que terminar. Eu tenho que chegar no fim, eu tenho que completar a carreira, eu tenho que guardar minha fé e ganhar a coroa da vitória, que é o que a palavra diz, entendeu? É nisso que a gente tem que focar. E o Derrubando Gigantes é para isso, é para fazer, te dar esse empurrão, é para te dar esse impulso, é para te dar essa força, essa base para você ir atrás. E eu tô te convidando hoje a abrir a sua cabeça, abrir a sua mente, porque eu vou lançar agora uma nova turma do Derrubando Gigantes, para a gente começar o ano que vem, 2020, já arrebentando a boca do balão. A gente vai começar agora o mês, tá no comecinho do mês de dezembro. A gente inicia a turma. Na virada do ano, a gente vai fazer um grande evento para minha turma, para a turma do DG. Um evento, uma live, onde a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os planos para 2020, onde a gente vai planejar um ano, onde a gente vai vivenciar e um de mão dada com o outro vai conseguir carregar essa turma. A gente vai aprender muita coisa, a gente vai aprender sobre autoconhecimento, a gente vai se conhecer, a gente vai aprender a planejar, a gente vai aprender a estabelecer meta, a gente vai aprender muito conhecimento. Muito conhecimento mesmo. Eu não vou abrir aqui porque tá dando problema na conexão e aí eu não vou conseguir abrir, vai ficar horrível, tá? Mas vai por mim, é bom. São muitas aulas. E a gente vai fazer uma comunidade de gente comprometida com a fé. O que é isso? Essa semana eu falei sobre Arão, Ur e Moisés. Moisés estava com os braços levantados e o braço cansava. E aí a guerra, os israelitas perdiam a guerra. Então Arão e Ur, comunidade, levantaram o braço dele para que o braço ficasse estendido até o final da tarde e a vitória fosse completa. É preciso ter uma comunidade por detrás para que a gente consiga alcançar as vitórias que a gente tem que alcançar. Sozinho a gente não vai conseguir ir tão longe. Junto a gente vai mais longe, junto a gente vai de forma mais segura. Uma pessoa andando sozinha no deserto é um alvo fácil. Um monte de gente andando se protege. Ninguém vai se meter a besta. Entende? E deixa eu falar, para quem que serve? Para quem que é o Derrubando Gigantes? O Derrubando Gigantes é para quem está afim. O Derrubando Gigantes é para quem quer. O Derrubando Gigantes é para quem está com vontade de mudar a vida. O Derrubando Gigantes é para quem está naquela que já disse que chega de viver o que eu estou vivendo. Agora eu quero viver uma coisa diferente. Agora eu quero viver o extraordinário de Deus. Agora eu quero viver as profecias, eu quero viver as graças, as bênçãos, eu quero viver o Jeremias 29, as promessas de Deus para minha vida. É para você o Derrubando Gigantes. Agora, para quem não é, para quem quer uma pílula secreta. O DG não serve para quem quer um remedinho, para quem quer um afaguinho na sua cabeça, para quem quer um tapinha nas costas. Não, o DG não é para isso e eu não tenho esse perfil de ficar dando tapinha nas costas de ninguém. Eu quero que você se desenvolva, eu quero que você dê resultado. Porque você dando resultado, você melhora a sua vida. Você melhorando a sua vida, você impacta mais gente. Mais gente impactada, o mundo fica melhor. E na real, eu tenho uma filha pequena. E essa filha pequena está crescendo num mundo que eu estou vendo muito feio. E eu preciso dar a minha contribuição para que esse mundo fique melhor. E o único jeito que eu entendi é fazendo as pessoas desenvolverem inteligência emocional, tomarem posse da sua própria vida, deixarem de viver os sonhos dos outros e começarem a assumir a responsabilidade pela vida hoje. Entenderam? E olha só, aí você vai falar falando, Marcelo, mas isso aí, essa turma, esse negócio deve ser muito caro, não tenho condição de pagar isso. Não é caro. E sim, você dá conta de fazer, mas eu não consigo terminar nada do que eu começo.
exatamente o DG é para você. Você vai conseguir terminar, você vai conseguir chegar até o fim. Você vai sabe por quê? Porque eu vou ficar te perturbando o juízo através das comunidades, através dos grupos, vou ficar te cobrando. Eu vou ser aquele bedel, sabe, do colégio que fica ali cobrando para você fazer o que tem que fazer. É isso. É nessa pegada que eu quero te levar. A gente junto de mão dada para conseguir conquistar os resultados que você tanto deseja e que ficaram aí perdidos na história. Bacana? E eu tenho aqui um monte de presente para te dar. Se você entrar nessa turma do Derrubando Gigantes, são presentes especiais só para essa turma. Olha só. Eu peguei um papelzinho aqui porque tem muita coisa. Eu não consigo decorar isso aqui tudo não. Você vai ter a comunidade, uma comunidade fechada no Telegram, uma comunidade fechada no Instagram e uma comunidade fechada no Facebook. São 3 lugares onde a gente vai conversar, tá? O Telegram, que é como se fosse um WhatsApp, ele é cabe muito mais gente, é mais seguro, mais tranquilo, então a gente vai usar o Telegram, beleza? Então aí ele é um contato direto, é um contato que a gente vai ter todo dia. Se tiver dúvida, com dificuldade, você fala comigo, eu te respondo. Eu vou te dar o meu telefone cadastrado lá no Telegram, o meu telefone, então eu vou estar com vocês o tempo inteiro. Pintou dúvida, eu vou responder, beleza? Então a gente vai ter também aí, ó, 3 e-books. Esses e-books são e-books muito especiais que eu escrevi, um deles eu até escrevi com a minha esposa. Então o primeiro e-book, ó, passagens bíblicas que curam a alma, são as passagens bíblicas, as minhas passagens bíblicas preferidas, aquelas passagens que tocam o meu coração e me deixam aliviado, quando eu estou um pouco estressado, quando eu estou cansado, quando eu estou triste, elas vêm e me resgatam, tá? Então é o meu remédio. E aqui outra, o Despertar com a Palavra de Deus, é um devocional que eu fiz, onde você vai ter exercícios espirituais todos os dias, é um e-book que ele é vendido, mas você vai ganhar gratuitamente se entrar nessa turma do DG. Tem aqui também, ó, esse e-book é pra galera que tá aí querendo casar, querendo encontrar sua cara metade. Os 5 passos infalíveis para achar o seu grande amor. Esse aqui eu escrevi junto com a minha esposa. Na verdade, ela que escreveu mais do que eu. Eu fiz só uma revisãozinha ali, botei uns toquezinhos que estavam ali da parte masculina, mas é um e-book muito legal. Eu vou te dar também um pacote com 20 arquivos de meditação cristã guiada para você baixar no seu celular e você poder praticar a sua meditação. Nossa, mas cristão medita a palavra de Deus. Então são exercícios respiratórios, exercícios de concentração baseados na palavra de Deus, permeados pela palavra de Deus. Então você vai ficar ouvindo a palavra enquanto você pratica aquele exercício de respirar, de tranquilizar a mente, acalmar o coração, antes de dormir, relaxar a tensão do corpo, quando você quer mentalizar alguma coisa para você ter uma vitória. Todas essas meditações vão no pacote junto para você baixar aí no seu celular e colocar seu fone indo para o trabalho, na hora do descanso do almoço, você fazer essas meditações que vão ajudar a transformar aí a sua vida e a sua mentalidade. Bacana? Vou te dar também uma aula bônus de como resolver problemas. É um passo a passo prático que eu uso para resolver meus problemas. Quando eu estou com algum problema, eu pego esse passo a passo e executo. E aí ele me dá muita chance de resolver os problemas de forma muito acertada, tá? Vou te dar também a aula bônus 2, que vai ser perdoando sem sofrer. Vou te mostrar o que é realmente o perdão, vou te mostrar o que é e como você pode trabalhar para que o perdão goteje no seu coração, você primeiro se perdoe e depois comece a perdoar as outras pessoas, porque aí você vai encontrar uma libertação de verdade, é cura de verdade isso aí, tá? Aula bônus 3, como dormir em paz. É um passo a passo para você começar a trabalhar a sua rotina. Para quê? Para que você durma melhor. E no meio desse passo a passo tem o quê? Tem as fichinhas da atitude que eu falei para você no meio da live. Bacana? Então é isso. E tem também, já está aqui, o Close Friends, a comunidade no Facebook. Então tem tudo isso e mais um monte de live que a gente vai fazer sobre assuntos bacanas que a gente vai conversar. Isso tudo aí. Aí você fala, nossa Marcelo, mas isso aí deve ser caro pra caramba, hein? Não, não é, calma. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que eu estou colocando toda a responsabilidade em mim. Porque é o seguinte, você tem a minha garantia. A minha garantia é incondicional. O que acontece? Se você entra no DG, você faz uns dias, não gostou, você fala, Marcelo, não gostei, me dá meu dia de volta. Eu te dou seu dinheiro de volta sem reclamar, sem fazer nada. A gente vai continuar amigo, a gente vai continuar aí trabalhando junto nas redes sociais, na parte aberta das minhas redes sociais, mas o conteúdo pago não. Bacana?
Então a garantia é assim, você tem 7 dias, você vai passar 7 dias fazendo. Se você não gostar, você simplesmente pede seu reembolso. Eu te reembolso na hora, beleza? E quanto que custa isso, Marcelo? Vou te falar que isso custa menos do que um cafezinho por dia. Quanto você paga no cafezinho hoje? Lá no meu trabalho tem as máquinas de cafezinho que você bota lá a R$ 1 um cafezinho. É menos de R$ 1 por dia. São 12 parcelas de 24, deixa eu pegar o número aqui. 24,75. Então, se você dividir pelo mês aí, não dá nem R$ 1 por dia. Menos de R$ 1 por dia você vai ter a chance de transformar a sua vida. E você vai ter acesso a esse conteúdo todo durante um ano. Você vai ficar um ano podendo. Ah, você pode fazer em 3 meses. E em 3 meses você repete, para você repetir o processo 4 vezes. Repetindo o processo 4 vezes, você vai aprender o processo. Aprendendo o processo, você não vai precisar de mim para nada. Entendeu? Aprenda o processo e você vai conseguir replicar isso na sua vida. Você vai ter uma vida Jeremias 29. Prosperidade, futuro e esperança, tenho certeza. Porque é assim que está acontecendo comigo. E eu quero que aconteça com você. Beleza? Então deixa eu ver o que eu tenho mais que falar aqui. Ah, deixa eu só te falar a diferença. O que acontece? Você vai pagar 12 de 24,75. Sabe quanto é que custa um processo desse comigo individual? Se você quiser falar, não, Marcelo, eu quero te contratar individualmente. Quanto que custa? R$ 5.000. R$ 5.000 para você ter 12 sessões comigo. Sessões semanais. Então a gente vai se encontrar uma vez por semana, então a gente vai passar 3 meses juntos. Você vai me pagar 5.000. Mas aqui eu estou te dando a oportunidade de você pagar R$ 24,75 por mês e ter acesso a todo esse conteúdo. Que inclusive é mais do que o que eu ofereço para os meus clientes. Aqui a gente vai ter uma faixa de 14 a 15 ferramentas de coaching para você aplicar na sua vida aí. Num processo, eu uso 10 no máximo. Entende? Então você está tendo uma oportunidade de ouro, não desperdiça. E outra coisa, eu não vou estender aqui para perguntas, porque está caindo a conexão, está chovendo muito aqui em Brasília, minha conexão de internet está horrível, mas sinta-se à vontade para me mandar mensagem aqui no vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então manda mensagem que eu vou te responder. E aí vai ser impressionante o que esse programa vai fazer por você. Confia em mim. Se você me segue, você sabe que eu não estou brincando, você sabe que eu não estou aqui de palhaçada, nem de brincadeirinha, nem querendo tomar seu tempo, nem muito menos seu dinheiro. Também não estou te vendendo milagre, não estou vendendo as coisas de Deus como me acusaram por aí. Te dando a oportunidade de passar por um processo de transformação, onde você vai mudar de uma vez por todas a sua vida. Então, se você quiser, vem comigo, embarca nessa comigo, que vai ser sucesso. Deus no controle.